Graça e paz a todos os nossos alunos e irmãos em Cristo Jesus, do curso de obreiros aí da nossa FACEB, Preparatório de Obreiros da Faculdade Assembleia de Deus, Ministério Fama. Pastor Flávio, professor deste módulo aí com vocês, trabalhando com a disciplina aí Livros Históricos. É uma satisfação e uma alegria estar aqui com vocês uma vez mais, dando sequência ao conteúdo que a gente vem aí através das videoaulas, expondo aos irmãos com o objetivo de auxiliá-los aí no estudo de vocês aí, vivendo esse momento de distanciamento. Então é a ferramenta que nós encontramos aí para poder auxiliá-los. Amém, queridos? Nós vamos estar aqui dando sequência à nossa aula, que foi dividida em duas partes. Nós tivemos uma primeira parte ministrando sobre o livro de Esdras, e nós vamos ter essa segunda parte ministrando sobre o livro de Neemias, tá certo? Falamos sobre Esdras, aula de número 7, parte A, e agora vamos falar Esdras, aula de número 7, a parte B, melhor dizendo, Neemias, a parte B, beleza? Vejam lá a primeira aula, não se esqueçam de dar um joinha lá, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Como que está sendo as aulas, se está sendo proveitoso ou não, se a gente tem conseguido aí auxiliar de alguma forma vocês, tá bom? E outro sim, não deixe de assistir essa aula até o final, que eu vou estar trazendo alguns esclarecimentos sobre o critério de avaliação que eu venho adotando com vocês, tá? E sobre a nossa avaliação para a nossa N2, beleza? Então vejam até o final, não perca nada, tá? A aula está bem resumida, a gente vem seguindo o mesmo modelo de composição, de disposição do conteúdo, para que vocês possam aí, de forma bem dinâmica, aí, tá se aperfeiçoando, né? Tá melhorando aí a forma mesmo de vocês estudarem a Bíblia. Esse é o meu objetivo, de poder oferecer ferramentas para auxiliar vocês aí no estudo mais aprofundado, principalmente dos livros históricos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, não se esqueça, né? Pega a sua apostila, não deixe ela de lado, traz a apostila aí, coloca do lado, papel e caneta, e as observações que vocês forem vendo aí vão fazendo ela, ok? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso quadro de estudos, para ficar bem legal aqui a nossa exposição com vocês, tá? Então nós vamos lá. Neemias. O tema ou o nome, né, o significado de Neemias, o que significa? Significa consolo do Senhor, tá? Autoria, pessoal. Quem escreveu o livro de Neemias? Autoria, a tradição vai atribuir a Esdras, o sacerdote e escriba. A tradição não vai atribuir somente o livro de Neemias a Esdras. Vai também atribuir primeira e segunda de Crônicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias, certo? Então, a tradição vai estar fazendo, então, uma observação, atribuindo os escritos, né, no que diz respeito à sua questão formal, no que se diz respeito à disposição de tempo, até mesmo a própria linguagem, por mais que haja algumas divergências dentro de alguns estudiosos, mas vai estar dizendo que o escritor, na sua probabilidade máxima, venha a ser Esdras, o sacerdote, o escriba, ok? Significado do nome de Neemias, consolo do Senhor. O tema, qual que é o tema do livro, né? O tema do livro vai falar muito a respeito da característica dessa figura, que é a figura que atribui nome ao livro, né? Que é Neemias. Muito interessante nós observarmos que o quê? Que o tema central vai estar em torno das características apresentadas e nos fatos, nas características apresentadas e nos fatos, nas narrativas que são colocadas dentro do livro. Então, nós temos aí oração e perseverança, mas poderia ser a reconstrução de Jerusalém, tá? O pano de fundo vai estar justamente dentro da própria temática do livro, que é a reconstrução de Jerusalém, e temos um elemento aí muito próprio dessa figura Neemias, que é a questão da oração e a perseverança, que são elementos que são apresentados por essa figura que está narrada aí no livro de Neemias, tá? O tempo da ação. O tempo da ação é o tempo de acontecimento, né? Qual o período que está acontecendo o livro? Em que período histórico que ele está se desenrolando? Ele está se desenrolando no período histórico 440
404 a.C., tá? Até a restauração completa do culto no templo, ok? Então, ele vai ter um período aí, 440 a.C., até a restauração completa do culto no templo, 432, tá? A data da escrita é provavelmente aí os estudiosos, a maioria dos livros e bibliografias vão nos apontar aí 430, 435 a.C., tá? O mesmo período dos escritos de Esdras, tá bom? O pano de fundo que nós estamos mostrando aí, histórico, é justamente este, né? Nós temos aí a questão da restauração e o retorno, né? A primeira viagem de Neemias a Jerusalém, no que diz respeito quando ele volta a primeira vez para Jerusalém. Este é o tempo de ação. Dentro deste tempo de ação aí, a gente vai conseguir aqui fazer o esboço completo do livro, no que diz respeito à temática de capítulo por capítulo com vocês, tá ok? Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês apenas uma estátua. Essa estátua é conhecida de todos, né? A estátua aí que nós temos a visão de Daniel, e nós vemos aí dentro da estátua, e eu quero aqui frisar com vocês, essa parte de prata, que é a parte onde se desenrola o quê? Vai estar desenrolando o pano de fundo político, histórico, da construção do livro de Neemias, tá certo? Então, tudo que vai estar sendo apontado no livro de Neemias tem como pano de fundo aí, geopolítico, a ascensão do Império Medo-Persa, ok? A sua ascensão, a sua plenitude total e a queda do Império Babilônico, né? E essa ascensão do Império Medo-Persa. Beleza, pessoal? Coloquei aqui apenas a imagem para que possa aí trazer mais clareza para vocês sobre este pano de fundo. O esboço estrutural. Esboço estrutural é a forma, quando você abre a Bíblia, você vai lá se disparar com a questão estrutural. Como vem sempre apresentando nos livros anteriores, não poderia deixar de apresentar aqui no livro de Neemias. Ele é composto por 13 capítulos, certo? Dentro da nossa disposição literária. Essa é a disposição nossa, tá? Na nossa disposição, na nossa linguagem no português. Possui 13 capítulos com 506 versículos. Esses 13 capítulos e 506 versículos, eles vêm tratar de quê? Aí eu já começo aqui com vocês, trazendo o esboço do livro de Neemias, tá? O que ele vai apresentar para nós de forma temática, capítulo por capítulo, ou alcançando outros capítulos também, o tema central que vai ser abordado nesses capítulos. Por assunto, capítulo 1 e capítulo 2 vai tratar de Neemias, volta a Jerusalém com a terceira leva de judeus, tá? Nós temos uma terceira leva de judeus que vai estar sendo narrada desse capítulo 2, juntamente com esse personagem que dá nome no livro, que é Neemias, tá? Capítulo 3 ao capítulo 6, nós temos aqui um pano de fundo histórico muito interessante, um pano de fundo histórico que é utilizado bastante, né, nas mensagens, é utilizado dentro da vamos dizer assim, o discurso cristão, gosta muito dos elementos espirituais que a gente consegue abstrair da mensagem que existe dentro dessa história da reconstrução dos muros, tá? A gente estudou em várias revistas de escola dominical, a gente já viu várias mensagens, e vai ter como pano de fundo aí o livro de Neemias, em especial o capítulo de número 3 ao capítulo de número 6, ok? Então, você quer saber alguma coisa, os elementos, o pano de fundo, a questão histórica, que vai apresentar essa narrativa sobre a reconstrução dos muros, você vai se dirigir em Neemias, capítulo 3, do verso número 6. Capítulo 7, a relação dos que voltaram para Jerusalém. Então, nós temos aí uma narrativa que nos traz informações sobre aqueles que retornam para Jerusalém. Capítulo 8 ao capítulo 10, quebrantamento, confissão e arrependimento. Aí nós temos elementos espirituais, né, que vão ser trabalhados dentro do povo, trabalhados dentro da nação de Israel. Nós vamos ter aí alguns elementos justamente de reconstrução dessa ordem espiritual que foi perdida devido ao cativeiro. Então, capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ter aí essa tratativa. Do capítulo 11 ao capítulo 12, nós temos a relação dos que habitam em Jerusalém, tá? Aí nós temos aí outra narrativa daqueles que habitam em Jerusalém, uma narração, né, daqueles que estão em Jerusalém. E 13, Tobias expulso do templo, tá bom? Então, assim, pessoal, de uma forma bem resumida, eu tenho um esboço aí, tá? De todo o livro de Neemias para vocês.
no que diz respeito à sua construção temática, ok? Por temas, de forma a você tratar e observar assuntos. Se você quer algum elemento de informação sobre algum assunto específico, quando você estiver estudando, você tem aí de forma ordenada algo que possa auxiliar vocês, tá? Vou partir agora. Nas outras aulas anteriores, eu sempre fazia o seguinte: eu colocava a divisão dos livros por seção, né? E aqui eu vou fazer o contrário. Aqui eu não coloquei primeiro o esboço por assunto, e agora eu vou fazer o esboço por seção, né? Por parte de todo o livro. Olha, o livro pode se dividir de duas maneiras. O livro pode se dividir de duas formas. Em 2 grupos de capítulos por assunto. 2 grupos eu posso dividir. A reconstrução dos muros vai do capítulo 1 ao capítulo 2, tá? Desde o início, com o retorno e tal, até o capítulo 2. E a segunda parte, que é a reconstrução moral e espiritual, né? Então, aqui nós temos uma reconstrução dos muros, os elementos que vão estar envolvidos nessa reconstrução, desde o retorno, desde o financiamento, desde as ações que foram tomadas para que isso pudesse acontecer. E nós temos aí na seção 2 do livro, do capítulo 7 ao capítulo 13, falando da reconstrução moral e espiritual. Aí que são os elementos justamente voltados para a questão moral e espiritual do povo, que agora volta, precisa resgatar a oração, resgatar a devoção, resgatar a fé e vários outros elementos que vão ser apresentados aí. Uma síntese aqui, pessoal, geral, para o livro, um resumo aqui, uma conclusão, nós vamos estar observando aqui, olha, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Este era um cargo de honra e confiança, certamente adquiridos em parte por ser um homem admirável, e em parte porque Esther, a judia, era madrasta do rei. As oposições e os desafios tão constantes que enfrentou fizeram de Neemias um homem de oração e perseverança. São os elementos que dão geralmente o tema lá quando a gente vê no início da nossa exposição, ok? As estruturas não informam sobre o final da história de Neemias. Se ele retornou ao seu serviço na Babilônia, como copeiro do rei, ou se permaneceu em Jerusalém, ou ainda como foi que ele morreu, tá? Então, nós não temos aí, com clareza, elementos que diz respeito como se findou essa figura e esse personagem que dá o nome ao livro de Neemias. Tá bom, pessoal? Pessoal, aqui fica, então, o nosso resumo, a nossa síntese deste livro, ok? Encerrando essa segunda parte da nossa lição, nossa aula de número 7, tá? Onde a gente tem a primeira parte, que eu já falei para vocês, que estão aí no canal do YouTube, tá? Já mandei o link para o pessoal, vejam a aula, e vou também encaminhar o segundo link, que é esse segundo link desta aula para vocês, tá bom? Eu quero aqui fazer algumas observações sobre o nosso processo de avaliação. Pessoal, quando nós estávamos de forma presencial, eu coloquei como processo de avaliação um trabalho que vocês estivessem fazendo, desenvolvendo na linha do tempo, tá? À disposição de cada livro dentro da linha do tempo, ao modelo e ao exemplo que eu fiz na primeira aula que eu tive com vocês em sala de aula, beleza? Então, se alguns alunos já me mandaram, eu já relacionei o nome desses que me mandaram, já avaliei, tá? Já até lancei uma nota para esses alunos, mas boa parte ainda não me encaminhou, não me enviou, ok? Pessoal, tá no grupo aí, ó, tem o grupo dos alunos, aspirantes a presbítero do dia de sábado, tá? No grupo lá está todas as informações, com todas as informações sobre as avaliações, sobre as aulas. Se insira lá nesse grupo, fala com os colegas que você tem aula, se você não tiver, entra lá e pega as informações. Pastor Flávio, como é que eu faço? Me envia o material para o WhatsApp mesmo, pode me enviar no privado, até fica mais fácil para mim no privado, porque aí eu vou colocar, fica mais fácil de eu fazer a avaliação e de eu baixar o conteúdo para estar avaliando vocês, tá certo? Então, a N1 depende desse trabalho de vocês. A N2, eu vou pedir a vocês que peguem a apostila, tá? Todo o conteúdo que eu estou falando com vocês está na apostila. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a apostila. Cada lição tem os exercícios para fixação e memorização no final da lição. De cada lição nossa, você vai pegar 2 questões, vai escrever essas questões e vai respondê-las, ok?
Como é que eu faço isso, pastor Flávio? Vá lá, faça no computador, escreva, mas vai fazer de cada lição, ok? Então você vai pegar 2 questões de cada lição, vai respondê-lo. Se são 8, eu vou responder 16 questões e você vai me encaminhar, ok? Juntamente com isso, você vai estar colocando aí as suas observações. No finalzinho, você faz um aspecto conclusivo sobre o que você achou das aulas, apenas um feedback, tá bom? Sobre o que foi importante, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, chame no privado, pode entrar lá no grupo, chame no privado que a gente vai esclarecendo para vocês, tá certo? Pastor Flávio, nós temos mais uma aula? Tem, do livro de Esther. A gente vai fechar com o livro de Esther. Essa aula eu vou estar postando ela, tá? Até o dia 30 do 5. Se eu não conseguir até o dia 30 do 5, posteriormente eu estarei postando para vocês terem aí e acessarem quantas vezes quiser, que vai estar disponível nas plataformas aí no YouTube para você fazer o acesso, tá bom? Pessoal, é só isso. Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana. Na bênção, na paz. Estamos com saudade, mas breve estaremos juntos em nome de Jesus. Forte abraço e um bom proveito aí com a nossa videoaula.